fazer uma live boa tarde, hein? E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bom, irmão? Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Vocês que vão nos acompanhar aí agora pelo Facebook, que Deus abençoe a todos. Nós já estamos ao vivo pelo Facebook, já iniciamos a nossa live. Hoje eu quero falar sobre níveis espirituais, tá bom? Existem níveis espirituais, irmãos, tá bom? Nem todo mundo está no mesmo nível, essa é uma verdade. E a gente vai aprender aqui o que fazer, quais são os níveis espirituais que existem. Eu quero iniciar esse ensino, iniciar esse estudo aí, abrindo com os irmãos a Bíblia, em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Amém? 2 Pedro 3,18. Você me acompanha aí, que Deus abençoe os irmãos que já estão entrando aí. Deus vai abençoando a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos bem-vindos. Vai entrando e já vai compartilhando aí. Nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vai ser muito. Deus abençoe nosso irmão Diogo Santana. Em nome de Jesus Cristo, dizendo graça e paz, pastor. Vejamos então a Bíblia em 2 Pedro 3,18, que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler apenas a parte A do versículo. Nessa expressão, Deus abençoe nosso irmão Antônio Braga, crescei na graça e no conhecimento. Irmãos, eu quero primeiro iniciar esse ensino, dizendo aos irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós somos chamados de novos convertidos. Nós estamos em um nível espiritual e nós somos novos convertidos. Pois bem, quando o crente aceita Jesus Cristo, ele precisa amadurecer, ele precisa crescer, ele precisa chegar a um nível maior espiritual. E eu quero falar sobre esses níveis, porque tem pessoas que aceitam a Cristo, tem pessoas que entram na igreja, passam anos e mais anos, mas não conseguem mudar de nível, não conseguem crescer de nível, fica o tempo todo no mesmo nível. E como é que nós mudamos de nível? Esse nível que eu estou falando é um nível espiritual. Existem níveis de fé, níveis de experiência com Deus, níveis de autoridade, níveis de revelação, e é sobre esses níveis que eu vou falar hoje. Talvez você aceitou a Cristo, a gente aceita a Cristo, é batizado nas águas, em seguida nós somos batizados com o Espírito Santo. Quando o crente recebe o batismo no Espírito Santo, Deus está elevando ele a um patamar maior. Deus abençoe nossa irmã Maria José. A um patamar maior de autoridade, de graça e de conhecimento. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus Cristo, no ano de 2004, se me fala a memória, e passou alguns anos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu percebi que a minha vida espiritual mudou. Muitas coisas mudaram na minha vida. Eu me senti um crente mais forte, mais investido. Por quê? Porque mediante o batismo, Deus estava me elevando espiritualmente para um nível maior, tá bom? Os irmãos podem acompanhar também essa pregação aí pelo Facebook, tá bom? Já estamos ao vivo pelo Facebook aí, pode entrar agora, certo? Vamos lá. Níveis espirituais. Quais são os níveis espirituais que existem? Vou primeiro falar aqui do nível espiritual, de batalha espiritual. Quando o crente aceita Cristo, ele faz parte de uma igreja, ele começa a crescer na igreja, ele se torna um obreiro, ele se torna um membro, faz parte agora de uma parte do departamento da igreja local que ele faz parte. Então tudo isso aí é um desenvolvimento da vida do crente. Porém, no mundo espiritual também não é diferente. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, se aprofundando com Deus, nós subimos de níveis espirituais. E existe níveis de guerra espiritual. E eu vou lhe mostrar na Bíblia. Quer ver só? Em Marcos capítulo 9, veja Marcos capítulo 9, por gentileza. Marcos capítulo 9, eu vou falar agora sobre níveis espirituais. E o primeiro nível que eu quero falar é o nível de batalha espiritual. Nem todo crente está no mesmo nível de batalha espiritual. Às vezes eu estou no nível, você está no outro. Eu posso estar no nível mais elevado, ou você que está me escutando, você pode estar no nível mais elevado
em batalha espiritual do que eu. Vejamos então os discípulos de Jesus no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 19. Os discípulos de Jesus já haviam enfrentado guerras espirituais, já haviam enfrentado demônios, já tinham curado os enfermos. Por quê? Porque quando Cristo chamou seus discípulos, os 12 apóstolos em especial, ele mandou os discípulos, inclusive na parte que ele manda de 2 em 2, e ele diz: "Esse vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, expulsar demônios." Então os discípulos já haviam expulsado demônios. Mas vai acontecer um caso específico que exigiu os discípulos um determinado nível espiritual, mas eles não estavam ainda naquele nível espiritual. Quer ver só Marcos capítulo 9, a partir do versículo 15, para ganharmos tempo. "E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada." Vendo quem? Vendo Jesus. Ficou espantada. "E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas o que é que discute com eles." Os escribas estavam discutindo com o discípulo relativo ao fato que estava acontecendo. "E a multidão responderam, disseram: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo." Olha só, preste atenção. Os discípulos levaram, a multidão levou a Jesus uma pessoa que estava com um espírito imundo. Um espírito imundo. Que tem um espírito mudo, melhor dizendo. "E este, onde quer que o apanha, o despedaça-o. E ele espuma e range os dentes ao nível da possessão. E vai defilhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam." Olha só. Os discípulos que já haviam expulsado demônio, já haviam curado os enfermos, não pôde curar e libertar este jovem que tinha o espírito, segundo a Bíblia, de mudo. Ele não podia falar, Deus abençoe nosso irmão Eduardo Fonseca, por conta do espírito imundo que estava na vida dele. Então o que acontece? Os discípulos repreenderam o demônio? Repreenderam. Os discípulos oraram para o demônio sair? Oraram. Mas não conseguiram. Por quê? Porque aquele demônio que estava na vida do discípulo, na vida daquele jovem, melhor dizendo, que os discípulos tentaram expulsar, era um nível maior de espírito, de demônio, e os discípulos não obtiveram sucesso. Não obtiveram êxito. Por quê? Porque era como se houvesse patentes espirituais. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem acerca de nível. Vamos dizer que existe uma escala de níveis espirituais. Você aceitou a Jesus Cristo, você saiu do mundo, você entrou no nível 1. Você foi batizado nas águas, foi nível 2. Eu estou apenas criando uma ilustração para os irmãos entenderem. Você aceitou a Jesus Cristo, nível 1, foi batizado nas águas, nível 2, foi batizado no Espírito Santo, nível 3. Aí você começa a pregar o Evangelho, você sobe para o nível 4. Você começa a evangelizar, você sobe para o nível 5. Você vai subindo de nível. À medida do nível que você estiver, você vai enfrentar níveis de batalha espiritual. Você vai enfrentar níveis de demônio. Uma coisa é você expulsar um demôniozinho, uma pombagira, uma chucaveira, um sete facado. Outra coisa é você expulsar um principado, uma potestade, um demônio de patente maior. Então, para cada nível de batalha, exige de mim e você um nível de autoridade e de batalha espiritual. Então, os discípulos aqui, que nesse texto, em Mateus, em Marcos 9, a partir do versículo 15, eles vão ter dificuldade de libertar aquele homem, aquele jovem que tinha o espírito imundo, porque aquele demônio exigia dos discípulos um nível espiritual maior de fé, de batalha espiritual, de autoridade, e os discípulos ainda não tinham alcançado aquele nível. E por os discípulos não ter alcançado aquele nível, eles não tiveram sucesso em libertar aquele jovem.
Talvez você que está em casa me escutando, você já se deparou com a situação de você tentar expulsar um demônio na vida da pessoa e você olhar para você e você perceber, eu não estou em pecado, a minha vida, a minha consciência, nada me acusa, eu não estou em pecado, eu não estou no erro, eu não estou em prostituição, não estou em mentira, eu estou indo para a igreja, estou sendo dizimista. Você olha para você, você procura uma brecha e você não encontra brecha, e mesmo assim você vai lá expulsar aquele demônio, usa o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, mas você não consegue expulsar o demônio. E você fica se perguntando, poxa, o que é que eu fiz de errado? Eu usei o nome de Jesus, não tem nada que me condena, não tem nada que me acusa. E eu não estou conseguindo expulsar esse demônio. Por quê? Porque talvez aquele demônio é de uma hierarquia maior, é de uma patente maior. E você não alcançou o nível para expulsar aquele demônio. Irmãos, existem grandes homens de Deus. Deus abençoe nossa irmã Giovanni, na terra, grandes homens de Deus. Existem pastores, existem bispos, existem apóstolos, existem profetas, evangelistas. Imagine só um homem que imagine só eu, evangelista Mike. Evangelista Mike, vou falar de mim agora. Eu sou um evangelista, eu prego aqui na Rádio Harmonia FM. Imagine que tem agora milhares de pessoas me ouvindo pela rádio. Deus abençoe nosso pastor Carlos. Milhares de pessoas ouvindo pela rádio. À medida que eu oro aqui da Rádio Harmonia FM, quando eu faço a oração da fé, repreendendo os demônios na vida das pessoas. Imagine que em várias casas agora que nós estamos entrando, existem pessoas que estão influenciadas, estão presas em cadeias, prisões espirituais. Se eu que estou orando não alcançar, não tiver nenhum nível espiritual de fé e de autoridade, as pessoas que estão em casa ouvindo a programação, elas não serão libertas, não serão curadas, ainda que eu use o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é autoridade, é poder sobre todo demônio, sobre todo espírito. Porém, aquele que usa o nome de Jesus, que é a arma poderosa contra todo mal, ele precisa ter uma fé, ele precisa ter um nível de autoridade. E isso é bíblico. Você vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Quando os exorcistas tentaram libertar uma pessoa e dizendo, em nome do Deus de Paulo, eu te esconjuro. Imagine, eles estavam usando o nome do Deus certo, o nome do Deus de Paulo, Jesus, a quem Paulo prega, melhor dizendo. Então eles usaram o nome certo, só que eles acharam que seria como se fosse uma mágica. Não, é só usar o nome de Jesus. Como eu já ouvi algumas pessoas dizer, é só usar o nome de Jesus e o milagre acontece. Jesus não tem responsabilidade com quem não tem responsabilidade com Ele. Se você não tem responsabilidade com Deus, Deus não vai ter responsabilidade com você. É assim. Ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Ele diz, eu serei achado por aqueles que me buscam. Então, os discípulos não estavam no nível espiritual necessário para expulsar aquele nível de demônio. Então, existem homens no Brasil e em países que eles são autoridades espirituais, profetas das nações. É um profeta que representa nações. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de líderes espirituais que tem no Brasil. Apóstolo Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Pastor Silas Malafaia, Apóstolo Agenor Duque, Pastor Josué Brandão, vai citando aí Pastor Marco Feliciano. São homens que são conhecidos na nação. Então, esses homens enfrentam níveis de batalhas espirituais maiores. Benihim, T.B. Joshua, homens que já morreram, como Billy Graham, são homens que enfrentam níveis de batalha espiritual maior, porque eles estão em níveis mais elevados. Deus abençoe a nossa irmã, aí a cantora Neuza Pinheiro. Eles estão em níveis espirituais de batalha espiritual mais elevado. Eu não estou no mesmo nível de batalha espiritual que o pastor T.B. Joshua. Eu não estou no nível espiritual de batalha espiritual que está o apóstolo Valdomiro Santiago. Eu não estou no mesmo nível de batalha espiritual que está o pastor R.R. Soares. Porque eles são homens que representam a nação.
Então o nível de batalha espiritual deles, porque eles representam nação, representam um meio evangélico, então o nível de batalha espiritual, de ataques do inferno contra a vida deles é maior. Então os discípulos tentaram expulsar aquele demônio no capítulo 9 de Marcos e não tiveram sucesso. Porque o nível de batalha espiritual, de autoridade espiritual que os discípulos estavam naquele momento, não dava a eles autoridade para lidar com aquela classe de demônios. Então imagine só, um crente comum, um crente simples, um crente que vai para a igreja de vez em quando, nem adianta, irmãos, que não tem compromisso com Deus, ele não vai ter autoridade sobre um principado. Ele não vai ter autoridade sobre uma potestade. Ele não vai ter autoridade sobre uma legião. Por mais que ele use o nome de Jesus, o nível que ele está de fé, de autoridade, de comunhão com Deus, de unção, não vai dar a ele autoridade para repreender aquele mal. Isso é bíblico? É lógico que é bíblico. Quando você abre o livro de Judas, penúltimo livro que antecede o de Apocalipse, a Bíblia diz que Moisés, quando é morto, preste atenção, quando Moisés é morto, a Bíblia diz que vem Miguel, o arcanjo de Deus, representante do exército celestial, e vai contender contra Lúcifer pelo corpo de Moisés. E a Bíblia diz que Miguel, arcanjo de Deus, um dos maiores anjos de guerra do céu, não teve audácia, ousadia de repreender a Lúcifer. Antes disse que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Miguel entendeu que Lúcifer estava em uma dimensão, em uma patente de autoridade espiritual semelhante a ele. Era como se, até porque Lúcifer era o querubim ungido quando estava no céu. Então Lúcifer vai usar o nome de alguém que é superior. Então Miguel vai usar o nome de alguém que é superior a ele. Que o Senhor te repreenda. Aí a Bíblia diz que Miguel vai ficar com o corpo de Moisés. Então até os anjos entendem que existem patentes espirituais. Quer ver na Bíblia? Olha só. Quando Daniel ora. Quando Daniel ora, a Bíblia diz que Deus envia um anjo, irmã missionária Neuza Pinheiro, envia um anjo para responder a oração de Daniel. Porém, aquele anjo que veio para responder a oração de Daniel era um anjo mensageiro, não um anjo de guerra. E o anjo mensageiro, que no caso era o anjo Gabriel, ele ficou preso pelo príncipe da Pérsia. Você vai ver isso em Daniel capítulo 9, capítulo 10 ao 12. Você vai ver essa batalha espiritual. Ficou preso. Aí Deus vai enviar Miguel, o anjo de guerra, para poder liberar o anjo Gabriel para responder a oração de Daniel. Então existem níveis de guerra espiritual. E à medida que eu vou buscando a Deus, eu conhecendo o mundo espiritual, eu vou sendo elevado de nível espiritual. Quanto mais você faz batalha espiritual, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, você vai crescendo de nível. A Bíblia diz que quando os homens em Atos Apóstolos tentaram expulsar o demônio daquele homem, o demônio vai fazer uma declaração muito forte, dizendo: olha, eu conheço Paulo e sei quem é o Deus que Paulo prega. Mas vocês, quem são? Parece que eu vejo o demônio olhando e dizendo: aqui no mundo espiritual, vocês não representam nada. Paulo tem dado um prejuízo no inferno muito grande. Jesus abalou o inferno na sua morte e ressurreição. Mas vocês, quem são? Então eles não tinham identidade espiritual. Eles não eram conhecidos no mundo espiritual. Um dia eu fui expulsar um demônio em uma casa, em uma pessoa que estava com a legião. E quando o demônio manifestou, o demônio olhou para mim e disse: você está lembrado de mim? O demônio me disse isso, já falei isso aqui na rádio. Você está lembrado de mim? E eu olhei para aquele homem que estava possuído e disse: eu estou lembrado de você sim. E você já sabe para onde você vai. E eu dei uma ordem no nome de Jesus Cristo e aquele homem foi liberto. Então imagine, o demônio disse: você está lembrado de mim. Por quê? Porque ele me conhecia. Porque eu já orava pela vida daquela pessoa. Às vezes você está orando pela vida da pessoa e você não sabe. Quando você ora por alguém que está possuído por espíritos, os espíritos que estão lá na vida da pessoa é queimado, é confrontado, é repreendido. Então você vai ser conhecido
por aquela classe de espíritos a qual você está orando pela pessoa. Você entende isso? Então existe níveis de batalha espiritual, existe níveis de revelação. Olha só o que eu estou falando para você. Imagine só, você que está me ouvindo agora, que tem um dom de revelação. Deus te deu um dom de revelação. Eu já vi Deus usar vários homens e mulheres em revelação. Porém, eu percebo, missionária Neuza, que irmã Giovanni, que nem todo mundo está no mesmo nível. Tem gente que tem revelação, Deus revela a ele coisas simples. É Deus revelando, mas não é o mesmo nível. Porém, tem pessoas que eu já vi Deus usando em revelação, que revela número de CPF, eu já vi, que revela nome da pessoa sem nunca ter visto, que revela sonho que a pessoa já teve, porque aquela pessoa, ela está no nível de revelação, no dom de revelação, em que ela consegue fluir naquele dom de forma mais profunda. Então existem níveis de dons espirituais também. Você quer ver só uma coisa? Existem pessoas que têm um dom de cura, correto? Porém, existem níveis da manifestação do dom. Existem pessoas que oram por uma dor de cabeça, irmã Lília Fonseca, Deus abençoe, e a dor de cabeça vai embora quando ela ora. Mas se ela orar por um câncer, o câncer não vai embora. Existem pessoas que oram por uma pessoa que está com a febre vai embora. Mas se ela orar pela diabetes, não vai embora. Existem pessoas que oram por uma pessoa que está com uma dor na perna, como eu já orei várias vezes, e a pessoa é curada daquela dor na perna, daquela dor na coluna. Mas se ela orar por um caroço, o caroço não vai embora. Por quê? Porque aquele nível de enfermidade, como foi aqui em Marcos capítulo 9, aquele menino tinha um espírito que deixava ele surdo e mudo. Então aquele nível de enfermidade exigia que a pessoa tivesse de um nível maior, que a pessoa fluísse de forma mais profunda naquele nível de dom. Então o que acontece? Eu tenho um dom de revelação, mas se eu quero que Deus me revele coisas mais profundas, eu vou ter que subir de nível. Eu tenho o dom da cura. Deus já curou várias pessoas quando eu oro. Mas se eu quero que Deus levante paralíticos, que Deus dê ouvidos ao surdo, que Deus dê voz ao mudo, que Deus arranque, cure o aidético, eu vou ter que subir de nível, para que aquele dom na minha vida flua de forma mais profunda. Você tem um dom da palavra, mas quando você sobe de nível, jejuando, orando, buscando, consagrando, Deus vai lhe dar palavras mais profundas, mais reveladas. Deus vai te revelar mistérios. Daniel vai sonhar, vai ter uma visão. Mas Daniel entendeu que no nível que ele estava, ele não conseguia ter a revelação, o entendimento daquela visão, daquela revelação que ele teve. Então o que é que Daniel fez? Daniel subiu de nível, jejuando e orando. Quando você vai jejuando, vai orando, vai buscando, você vai subindo de nível. Você começa a orar mais. Você quer subir de nível espiritual, mas você não consegue ficar 1 hora de joelho. Você ora 20 minutos hoje, ora 10 minutos amanhã. Não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de busca. Deus não vai deixar você subir no nível de batalha espiritual, porque você vai enfrentar demônios maiores. E no nível que você está, você não vai conseguir lutar. Os dons na tua vida podem até se manifestar, mas vai fluir, vai manifestar de forma rasa. Não vai ser de forma profunda. Tem gente que tem um dom da fé, mas ele não consegue alcançar um nível de fé maior. A fé que remove montanhas, a fé que faz milagres, a fé sobrenatural. Por quê? Porque para alcançar aquele nível de fé, ele tem que estar no nível, um patamar espiritual mais elevado. Então existem níveis de revelação, níveis de batalha espiritual, existe nível de unção. Nem todo mundo está no mesmo nível de unção. Eu não tenho a mesma unção que Benihim tem. Você tem a mesma unção que Benihim tem? Benihim sopra, e quando ele sopra, meio mundo de pessoas ao mesmo tempo é batizada com o Espírito Santo. São curadas. São tocadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele está no nível de unção maior. E o nível de unção vai crescendo com a busca,
com intimidade com Deus. Então existe nível de unção, existe nível de manifestação de dons. Eu posso ter o mesmo dom que você, e o dom que você tem fluir, se manifestar de maneira mais poderosa do que flui na minha vida. Por quê? Porque você está no nível maior do que eu. Existem níveis de estrutura espiritual. Nem todo mundo suporta passar pelas mesmas lutas. Nem todo mundo suporta passar pelas mesmas tentações. Talvez você suporte tentações que eu não suporto. Talvez eu suporte tentações que você não suporte. É por isso que Paulo vai dizer, em Filipenses capítulo 4, eu estou apto, eu estou pronto para passar qualquer tipo de luta. Eu sei ter tanto em abundância quanto ter escassez. Paulo está dizendo, eu já cheguei em um nível, eu já fui açoitado, eu já sofri naufragos, eu já fui preso, já fui apedrejado. Então a estrutura espiritual que eu cheguei, eu estou apto a passar por qualquer situação. Então Paulo está falando de um nível espiritual que ele alcançou, que as lutas já não conseguem tirar o foco dele, que as lutas já não conseguem abater ele. Ele sente as lutas como qualquer ser humano, ele chora como qualquer ser humano, mas aquela luta não desestrutura ele, porque ele alcançou um nível de estrutura espiritual. Você está notando isso aí? Existem níveis de experiência espiritual. Eu estou falando sobre vários níveis. Níveis de experiência espiritual. A Bíblia diz que Moisés, o homem que falava com Deus face a face, agora vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, eu já falei com o Senhor pela coluna de fogo, já falei com o Senhor face a face, agora eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Moisés está dizendo, Deus, eu já alcancei um nível de intimidade contigo, mas eu quero alcançar um nível maior de intimidade. Nível de intimidade, nem todo mundo vai ouvir a voz de Deus na mesma intensidade. Tem gente que ouve a voz de Deus uma vez na vida e olha lá, porque o nível de aproximação, de comunhão dele com Deus é pequeno. Então ele ouve a voz de Deus pelo profeta, por alguma forma que Deus fala, mas ouvir mesmo a voz de Deus, porque a intimidade dele, para ele alcançar ao nível de ouvir a voz de Deus de forma mais profunda, ele tem que estar no nível maior. Você entende isso? Nível de experiência com Deus. Paulo vai dizer, eu conheço o homem. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Só sei que esse homem, está falando dele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu, e a ele foi dado a capacidade de ter experiências profundas, e ele ouviu palavras inefáveis, a qual a nenhum homem é digno de ser revelado. Paulo está dizendo, eu tive uma experiência tão profunda, que o que eu vi foi tão grande, que Deus não permitiu relatar aos homens. Então é um nível de experiência com Deus profundo. Tem gente que vê anjos, tem gente que tem visões, tem gente que ouve a voz de Deus, tem gente que Deus dá o arrebatamento de sentido. Isso vem com a busca. Então você tem que crescer de nível. Tá bom? Nível de estrutura, nível de experiências, nível de intimidade com Deus, nível de fluir dos dons. Os dons Deus dá. Porém, o dom vai fluir na sua vida de maneira mais poderosa à medida que você vai crescendo de nível. Nível de batalha espiritual. Nem todo crente pode lidar com o mesmo nível de demônios, principados, potestades, porque às vezes ele não está preparado para aquilo. Então você vai ter que subir de nível de batalha espiritual. Amém? Os irmãos estão entendendo? Deus abençoe o nosso evangelista Maurício Batista aí. Então existem níveis espirituais. Nível de fé. A fé que cura a dor de cabeça, às vezes não é suficiente para curar o câncer. A fé que cura uma dor no joelho, às vezes não é suficiente para curar o HIV.
Porque aquele nível de enfermidade exige um nível maior de unção. Um nível maior de poder. Você quer ver só uma coisa para que eu concluir nossa live? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu já falei isso aqui, eu vou ressaltar. Atos capítulo 13. A Bíblia diz que estava na Antioquia profetas e mestres. Dentre eles, Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13, pode conferir. Dentre eles, Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz que, após Paulo ter jejuado e orado com os profetas daquela igreja, então Paulo era um profeta. Pode conferir em Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, Paulo não era apóstolo, Paulo era profeta. Mas após eles terem jejuado e orado, versículo 4 de Atos capítulo 13. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. O enviado de Deus. Então eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Cilícia e dali navegaram para Chipre. Observe, Atos capítulo 13, versículo 1, está uma relação de profetas que existia na igreja. Dentre eles está Paulo e Barnabé. Em Atos capítulo 14, versículo 14, Paulo não vai ser mais chamado de profeta. Paulo agora vai ser chamado de apóstolo. Olha só, Atos 14, 14. E ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo. Então, Paulo e Barnabé, em Atos 13, era profeta. Pode conferir. Em Atos 14, versículo 14, já não é mais profeta eles agora é apóstolo, porque eles estavam jejuando, orando. Deus vai levantar profetas para confirmar o ministério apostólico de Paulo. E após a confirmação, Paulo é enviado como apóstolo, pela direção do Espírito Santo. E aí Paulo começa a fluir em milagres, em prodígios, em maravilhas, salvando e libertando pessoas, conquistando cidades, territórios, pelo poder de Deus e autoridade apostólica, ministerial que estava na vida do apóstolo Paulo. Então Paulo subiu de nível, de unção. Quando Paulo sobe de unção, aumenta o nível de unção que está na vida dele, automaticamente Paulo aumenta o nível de guerra, Paulo aumenta o nível de fluir dos dons. Os dons de Deus são aflorados de forma mais eficaz na vida de Paulo, porque Paulo subiu de nível espiritual. Então imagine só essa pessoa que está me escutando agora. Por que você ora por alguém e não acontece nada? Porque você está no nível espiritual que não consegue alcançar em poder a vida daquela pessoa. Então exige de você um nível. Imagine só, você vai orar agora por uma pessoa que está doente. Você está em sua casa, você vai orar por alguém que está doente. Para você curar aquela pessoa pelo poder de Deus na sua vida, você tem que ter um nível de fé que você crê que aquela pessoa, mesmo tão distante, ela vai ser curada. Não é uma fé comum, não é uma fé natural. É uma fé sobrenatural. É um nível maior de fé. Então, meus irmãos, para a gente concluir, que o horário já foi, que Deus possa elevar, Deus abençoe nossa irmã Ruth Tavares, nosso irmão Marcos, o nosso nível de batalha espiritual, de revelação, de unção, de dons espirituais, nível de fluir dos dons. O dom flui na minha vida e na tua vida de acordo com o nível espiritual que você tiver. Nível de estrutura espiritual, nem todo mundo consegue passar as mesmas lutas. E nível de experiências espirituais. Nosso irmão Maurício Batista, evangelista Maurício Batista, que está acompanhando a live, eu me lembro que quando eu ia na casa do evangelista Maurício Batista, o Maurício Batista vai confirmar aí, ele sempre estava contando experiências que no momento de busca, no momento de comunhão, de oração intensa, de oração profunda, que ele estava fazendo, ele tinha revelações, profecias, visões de Deus. Quando você sai daquele patamar, daquele nível espiritual, o nível de experiência cai. Então Deus está nos chamando de novo para um nível de busca, de intimidade,
para alcançarmos um nível de batalha espiritual, um nível de revelação, um nível de unção, um nível de manifestação e fluir dos dons, um nível de estrutura espiritual para podermos suportar qualquer dificuldade e um nível de experiência com Deus e de intimidade com Deus. Amém? Deus está nos chamando. Sai desse nível pobre, medíocre que você está e alcança hoje um nível de batalha espiritual, de revelação espiritual, de intimidade espiritual, de fluir dos dons espiritual, um nível de estrutura espiritual mais elevado. E isso vem com a comunhão intensa com Deus. Ou você mergulha para conhecer a Deus, ou você mergulha no nível de comunhão, de intimidade, de busca intensa, ou você vai permanecer o tempo todo no nível espiritual simples, que não incomoda o inferno, que não incomoda o diabo, que não vai fluir nada, que não vai abalar nada, que você não vai representar nada no reino espiritual. Amém? Meus irmãos que estão acompanhando pela live, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês que estão compartilhando a nossa live. Que as bênçãos do Eterno repousem sobre a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Essa mensagem vai estar completa lá no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Maurício, Ruth, todos que estão acompanhando aí. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de vocês. Deus abençoe nosso irmão Danilo Neves também. Todos vocês aí que estão aí acompanhando a live. Fiquem na paz, em nome de Jesus de Nazaré.